Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos com mais uma aula do nosso curso Goécia Revelada. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que chegaram até esse vídeo, que chegaram até essa aula e dizer que vocês já estão num patamar superior à maioria das pessoas que estudam o ocultismo no Brasil. E quando eu digo isso sem nenhuma espécie de arrogância, sem nenhuma prepotência e sem nenhuma demagogia. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas não têm a dedicação necessária para atingir os estágios mais profundos do sistema mágico que elas estão estudando. E a dedicação no ocultismo, ela é sempre recompensada. Então, sempre que você toma um pouco do seu tempo para se dedicar ao estudo da magia e do ocultismo, você sempre vai estar ganhando. Tá? E a grande maioria das pessoas, elas não têm essa predisposição de se dedicar assim a um estudo, a dedicar algumas horas do seu dia aí para um estudo mais aprofundado. Então é por esse motivo que eu digo novamente parabéns, pois vocês estão trabalhando na sua própria espiritualidade, estão trabalhando no seu próprio desenvolvimento mágico, no seu próprio desenvolvimento como pessoa, tá? E isso merece os aplausos e merece o parabéns. Como eu havia dito no vídeo anterior, nessa aula nós vamos começar a entrar nos aspectos práticos do sistema de Goécia que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Eu havia dito que era para vocês separarem caneta e papel, porque esses materiais vão ser fundamentais para todo esse processo que nós começaremos a partir de agora. Tá? Aqui eu tenho algumas sugestões para quem quer produzir um diário mágico. Esse é um caderno tipo Moleskine. Eu paguei R$7 nesse caderno. Esse aqui é marrom. Esse aqui é preto, tá? R$7 nessas lojas japonesas que vendem produtos japonês, tá? Mas não é necessário que você tenha um caderno desse. Qualquer pedaço de papel vai suprir nossas necessidades, tá bom? Tem esse caderno aqui, ó, que é quadriculado. Ele é bem interessante para você fazer desenhos, fazer sigilos mágicos e tal, para você anotar. Tá? E tem o caderno comum, né? O caderno universitário, né? Que você pode estar usando para anotar as coisas a partir desse momento. Tá? De qualquer forma, nada disso é necessário, mas é necessário que você tenha papel e caneta. Tá? Nesses vídeos todos, né, eu me preocupei muito em passar todo o background, todo o contexto do sistema que eu gostaria de apresentar para vocês. Né? E isso é importante porque a maioria das pessoas, elas têm a ideia que uma técnica mágica por si só pode resolver todos os seus problemas. E isso não é verdade, pois uma técnica mágica sem um contexto adequado por trás dela, sem um background, ela se torna apenas uma superstição. Tá? E a superstição ela é diferente da magia e do ocultismo, das técnicas de ocultismo. Né? Porque o que acontece? Uma superstição é uma técnica mágica que foi retirada de um contexto e é utilizada por pessoas leigas. Então, vamos dar um exemplo prático. A famosa superstição do São Cipriano, a famosa simpatia do Santo Antônio, onde vira-se a estátua do santo de ponta cabeça. Se as pessoas não têm noções do background por trás desse ritual de magia, né, elas vão simplesmente ler uma informação e replicá-la. E isso não é suficiente para que elas atinjam um resultado adequado. Quem não sabe, essa superstição de virar o santo de ponta cabeça é para as pessoas arranjarem um bom casamento, né? Dentro aí
da magia popular, tá? Só que o que acontece? Se a pessoa não tem conhecimento sobre técnicas de consagração, não tem conhecimento sobre como imantar uma imagem, como conectar uma determinada força espiritual àquele objeto, que é apenas um objeto físico de algum material específico, seja gesso, pedra, madeira, enfim, é um objeto físico, tá? E se você não conectar esse objeto físico com a força espiritual, ele não vai passar de um objeto físico, tá bom? Então, é por isso que é interessante você conhecer o contexto, e por isso que eu, nesses primeiros vídeos, eu foquei muito aí em histórias, né? Para ambientar vocês sobre os procedimentos. Nessas histórias vocês podem perceber que eu passei algumas técnicas, algumas dicas que vão facilitar você desenvolver uma mentalidade mágica. E a mentalidade mágica, ela faz toda a diferença num ritual de magia, tá? Então, lembre-se, né? Um ritual mágico fora de contexto, ele é superstição. Uma técnica fora de contexto é uma simpatia. E porque tem pessoas que atingem, né, o resultado com simpatias, né, com superstições? Porque a fé dela faz com que inconscientemente elas atinjam essa mentalidade mágica. Elas não sabem que elas estão fazendo isso. Elas não sabem que elas estão consagrando uma imagem, que elas estão imantando essa imagem com um poder espiritual específico. Tá? Elas não têm ideia disso. Mas a fé delas fazem com que subconsciente elas façam toda essa cadeia de processo mágico que faz a estátua funcionar, que faz esse ritual funcionar, tá? Então, muitas vezes você pega rituais, você pega modelos aí pela internet ou em algum livro e não tem tanto resultado assim, por causa que vocês não sabem dessas etapas. E outras vezes vocês têm resultados, mas é por causa que sua fé, que aquele ritual ia dar certo, fez com que você inconscientemente fizesse as etapas mágicas para entrar num processo de gnose, num processo de conexão espiritual com uma determinada entidade, que fez com que aquilo lá funcionasse. Mas isto não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês realmente saibam o que está fazendo e que toda vez que vocês forem fazer, vocês obtenham resultados. Então, não trata-se de uma coisa aleatória, que você pode ser que dá certo ou não. O que eu quero é que vocês tenham resultados, tá? E para vocês terem resultados, o primeiro passo é um planejamento estratégico mágico, tá? Não adianta você decorar as clavículas de Salomão, saber cada técnica daquelas detalhadas, como executar na prática. Você lê os 3 livros de filosofia oculta, decorar esses livros e saber tudo, tá? Se você não entende essa questão do background mágico, tá? Se você não entende essa questão da mentalidade mágica, não adianta você saber tudo isso. Então, o que diferencia um ritual bem sucedido de um ritual mal sucedido não é a técnica que você está empregando, mas a sua mentalidade mágica, tá? Então, muitas etapas do processo que eu vou passar podem parecer muito simples à primeira vista, para aqueles que estiverem olhando de fora. Mas vocês que estão acompanhando todo o curso, vocês já têm entendimento que tem toda uma história por trás de cada uma daquelas técnicas, que tem um fundamento espiritual em cada uma daquelas técnicas. Sabendo disso, vocês vão conseguir atingir o estado de gnose e a mentalidade mágica que vocês precisam para ter resultados dentro da magia.